Seus Jaguara! Rapaziada, chegamos para mais um vídeo do Jaguaras do Caldeirão. Vamos fazer aí um react, tá? Da mídia sobre o que eles falaram aí sobre essa derrota do Atlético ontem, tá? Derrota merecida para o Vasco, tá? Antes de mais nada, né? Preciso a gente deixar isso claro. Eu sei Fraco que... Vasco. Hã? O fraco Vasco. Fraco. E eu sei que vai ter vascaíno aqui também, né, assistindo esse vídeo. E assistam até o final porque a gente vai responder um comentário de vascaínos, né, bem idiotas que vieram. Não é... Aqui o canal, a gente tem, né, um poço de idiotice, né, cara? Tem muita gente idiota que comenta aqui. Atleticano, Coxa Branca e de outros times, tá? Mas, cara, o nível dos vascaínos, assim, eu acho que ele é superior à idiotice de todos. Acho que de todas as torcidas que já comentaram aqui, acho que os vascaínos são os mais idiotas, cara. Mas a gente vai ver mais pra frente aí, vamos responder alguns comentários, tá? E nós gostamos. Mas... Nós gostamos, continue comentando. Continuem. Mas, bom, vamos começar com esse vídeo, tá? Meu nome é David e estou com ele, Nicolau. Fala, Nicolau, como é que você tá, cara? Sua terça-feira foi gostosinha? É isso aí, tudo bem, cara, tudo bem, né? A gente tem prioridades, né, que é o trabalho e tudo mais. Aqui o canal a gente usa como... Talvez até os caras podem falar, nossa, tão bravinhos e não sei o que. Cara, a gente usa realmente pra isso, pra extravasar, A válvula de né? escape, né? Válvula de escape, total, total. E vamos usar esse vídeo pra isso, né? Perdemos para um fraco Vasco, merecemos, porque o nosso time esse ano também é fraco. E eu tô fazendo uma promessa aqui. Passaremos desse fraco Vasco. Passaremos por esse fraco. Rebobina. E vou fazer uma promessa aqui, tá? Esse time fraco do Atlético vai passar pelo fraco Vasco na Copa do Brasil. Então tá Bora bom. lá. Então, Fechou a rodada. Fechar a rodada é sempre um conceito meio complexo, né? Porque a 24ª rodada acabou, mas evidentemente ainda tem muito time devendo o jogo aí pelo caminho. Alguns vão ser pagos já nesse fim de semana, nesse meio de semana, perdão. Mas enfim, o Vasco com V de Verrete, V de virada e V de Vascão, segundo aí a manchete do dia, sobe na tabela, né? E vai consolidando agora uma campanha de olhar para cima, né? E A gente tem que avaliar aqui o quanto dá para olhar para cima, mas enfim, vamos lembrar que o Vasco é um time que começou o campeonato preocupado com a zona do rebaixamento. Isso acabou há algum tempo já, né? Isso, devidamente preocupado, né, e com vários percalços no caminho, muitas mudanças de treinador, né, durante o ano. Mas ontem conseguiu uma vitória que é muito importante em vários aspectos, né? Primeiro porque o Atlético Paranaense é um adversário no Campeonato Brasileiro direto nesse meio de tabela, né? Era um pouco assim, quem vencer começa a olhar para cima, quem perder ainda precisa olhar um pouco para baixo. É o adversário da Copa do Brasil, que o Vasco volta a enfrentar, portanto, na quinta-feira. Então, também já era para dar um pouco desse tom de como vai ser a primeira partida do mata-mata em São Januário. E para tirar um pouco daquele sabor amargo dos empates contra Bragantino e Criciúma, que aconteceram em circunstâncias semelhantes, né? O Vasco saiu atrás, conseguiu a virada, e aí tomou um empate no finalzinho. Era muito importante mostrar que o Vasco consegue não só se recuperar, mas se manter dentro dessa recuperação. Né, ontem fez isso com algumas mudanças, né? O Léo, que vem sendo muito criticado pela torcida, embora até tenha recebido algum apoio ontem, saiu para a entrada do Maicon, e o Emerson Rodrigues acabou entrando na partida, não fez um bom primeiro tempo, mesmo assim foi mantido, e aí no segundo tempo foi importante para a virada do Vasco, mas sem dúvida, mais uma vez, Verrete é o grande nome do Vascão, e que homem, né? Impressionante, né? A capacidade de domínio do fundamento, cabeçada dele é um negócio... muito impactante, né? Eu acho que foi um jogo de dois tempos muito distintos, né? Eu acho que o grande mérito do Vasco foi, inclusive para um time que está começando a almejar subir para disputar, quem sabe, vaga em pré-Libertadores, foi conseguir arrancar um resultado mesmo não jogando bem. Isso ficou muito claro no primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo de um domínio do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense chegou a ter 7 finalizações e o Vasco só 2. A maneira como o Atlético Paranaense jogou, com a formação de 3 zagueiros e 5 homens subindo, anulou o meio de campo do Vasco. Tanto o Matheus Carvalho quanto o Hugo Moura não conseguiram serem aqueles volantes com capacidade de formular jogadas, de começar o sistema ofensivo do Vasco. As pontas ficaram travadas e o Payet ficou praticamente ali sozinho na criação vascaína, tentando jogar bola na área. Inclusive, uma das bolas, foi a única grande lance, né, que o Vasco teve no primeiro tempo, uma cabeçada do Verrete, né, mais uma, foi uma das poucas bolas que o PH na ponta conseguiu cruzar, e o Vasco não sabia o que fazer com essa bola, e além disso,
tanto o Canóbio quanto o Nicão circulando entre as pontas, a bola circulava e o Vasco acabava apresentando um problema que é constante desse time, que é o espaço entre as linhas de volantes e de zagueiros, e foi assim, né, que o Nicão consegue achar o Gabriel. O Gabriel estava com uma área ampla ali, sem ninguém marcando, para conseguir esse primeiro gol. E aí parecia que no segundo tempo o Atlético Paranaense ia conseguir manter esse domínio, mas o Vasco, o Ryan entra no lugar do Adson, que sai com dores. O Vasco, isso não muda muito tecnicamente o Vasco, mas ele consegue pelo menos encontrar num desafogo de contra-ataque um lance que o recoloca no jogo, e aí começa a pressão. Essa pressão surge o primeiro gol, né? O segundo gol, perdão, o gol da virada do Hugo Moura, que é anulado, e eu acho que muito bem anulado, porque o Verratti, de fato, impede ali, participa de uma ação que o Thiago Heleno, que atrapalha o Thiago Heleno, e o Thiago Heleno acaba desviando a bola pro Hugo Moura, mas mesmo assim isso não abate o Vasco, né? O gol impedido, o Vasco continua atacando, e o Leandrinho entra, acaba conseguindo mais uma bola na área, e o Verratti vira o jogo pro Vasco. O Vasco que chega à sua sexta vitória, sexto jogo sem perder, né? Tiveram empates aí no meio, e é curioso que o Vasco consegue voltar a ter o São Januário como um ponto muito, muito forte na campanha. O único jogo do Campeonato Brasileiro que o Vasco perde em casa é o 4-0 contra o Criciúma, que acaba sendo aquela derrota que é traumática, mas ao mesmo tempo muda o rumo do time no campeonato. Sobre as coisas que você falou aí, duas observações. Primeiro, o impedimento foi bem anulado dentro da aplicação atual da regra. Sim, nós gostamos dessa aplicação. Eu não gostamos. O futebol está abraçando muita complexidade na regra, gente. Eu não seria mais simples se fosse impedimento só do jogador que toca na bola? Participa efetivamente da jogada? Quem sou eu para querer complicar o que já é difícil no Brasil com a arbitragem? Mas eu para mim, no meu critério, quando eu estou assistindo o jogo, eu sempre penso assim, foi impedimento? Foi. Deveria ter sido. Pois Foi, isso. Porque não a gente pensa isso muito sobre mão hoje, né? Porque também o checklist da bola na mão virou uma coisa que está praticamente impossível não ser pênalti se a bola bate em qualquer parte do braço do jogador. Tá difícil escapar. Isso aí a gente... Mas aí, rapidinho. Tá bom? Cara, isso aí isso é uma discussão aí bem idiota, sabe? Tipo, a gente gosta dessa regra? Porra, velho, sério. Assim, se o cara participa ativamente da jogada, mesmo que ele não tenha tocado na bola, se o cara participa ativamente da jogada, né? O Thiago Heleno, ele tira a bola do jeito que ele tira, porque, né, ele e o jogador estão se tretando ali, né? Estão, né, disputando espaço. Cara, é muito claro isso, entendeu? Agora, se você gosta ou não, foda-se, entendeu? Tipo, esse negócio de gosto, de regra, cara, eu acho uma coisa idiota. Se fosse pro Atlético, isso aí ia ser discutido? Será? Eu não sei, né? Mas, puta, umas paradas assim que os caras perdem um tempo, né? Inacreditável. Eu vi por cima o programa antes de trazer para vocês. Eu sabia que seria discutido isso aqui, porque eu também acho absurdo. Gosto muito do Barreto, tá? Gosto muito dos comentários dele, mas aí, pra mim, ele pisou na bola. Porque, assim, existem algumas complexidades no futebol que as regras estão mudando ultimamente, que pode ter uma coisa ou outra que a gente até concorde. Mas esse lance em específico, ele trazer esse lance pra falar isso, é um absurdo, porque o Verratti claramente participa do lance. A bola estava indo para o Verratti, ele estava em posição de impedimento, o zagueiro que tira a bola estava marcando o Verratti e tira a bola por conta disso. Então faz a bola sentido. Não foi pro Hugo Moura direto, né? A bola ia pro Verratti, que estava impedido. Sim. Cara, exatamente. Você poderia colocar esse tipo de discussão, por exemplo, no gol que o Atlético tomou do Estudiantes. Né? Poderia colocar essa discussão, porque aquele lance realmente é muito mais difícil de você saber se o cara estava na frente do Bento e tirou a visão do Bento. Aquele lance é mais complicado. Esse lance, cara, discutir esse lance é idiotice. E teve vascaíno no quadrado discutindo isso. É brincadeira, cara. Esse lance não tem discussão. E eu acho que até o do Bento também não tem, tá? Porque hoje, por isso que os juízes estão marcando ultimamente esses lances onde o goleiro é atrapalhado. Porque você não pode ter certeza se o goleiro foi atrapalhado ou não. Né? Então, geralmente, os juízes hoje em dia estão marcando. E eu acho que estão marcando bem. Na Maciota aplicou a regra da minha pelada, né? Bola na mão é mão. Ofensivamente bola na mão é mão. Isso, né? Mas na defesa... Tem um monte de explicação para isso, tem um checklist, a posição antinatural, não sei o que, é isso, é aquilo. Agora, isso aí, gente, olha só. Interferência na jogada, claro que tem uma interferência na jogada, mas um jogador impedido atrair a preocupação de outro jogador, para mim, não deveria ser motivo para parar uma jogada. A bola vai chegar no Hugo Moura. Mas aí, porque o Thiago Heleno foi na marcação do Verratti, foi. Mas eu não sei, eu acho que nesse lance aí, Barreto, de fato, todo o jeito que o Thiago Heleno participa da jogada tem influência no jogador que está impedido. Eu sei que ele não toca na bola, mas assim, a ação do zagueiro
É diferente daquela discussão que a gente tem do jogador que marca o impedimento, que atrapalha o goleiro, porque está no campo de vista do goleiro. Eu acho que aqui, de fato, o Thiago Heleno toma uma decisão por conta do jogador que está impedido. Então, mas aí eu quero levantar um ponto interessante que eu gostei, pensando no argumento do Barreto. Aí a culpa não é do Thiago Heleno? Ele não merece ser punido por ter escolhido marcar o jogador que estava impedido? E você vai ter que prestar atenção. Cara, essa parte acaba comigo, cara. Essa parte acaba comigo. Vai tomar no cu, cara. Como que o cara em campo, ele vai ter o tempo inteiro noção de que a linha tá favorecendo ele ou não? O tempo inteiro. Cara, você tem uma noção. Mas você tomar decisões a partir de sistema tático, um sistema tático onde você marca por zona ou individual, você tomar decisões em relação ao cara que tá pra frente ou não, porra, pelo amor de Deus, isso aí acaba Cara, sério, eu já vi coisa idiota sendo falada em vários programas. Essa daí foi uma das maiores, tá? Bizarro. Por incrível que pareça, foi de uma mulher, que normalmente as mulheres que a gente traz aqui, elas comentam bem, né? Mas puta que pariu, velho. Nem vou comentar mais isso aí, velho. Toca pra frente. Essa foi foda. Estão em todos os jogadores. Sim. Às vezes a gente fala desse negócio do goleiro, mas o goleiro estava prestando atenção no jogador que estava impedido. Claro, ele tem que prestar atenção em todo mundo. Sim. Tá no campo de visão dele, né? O cara que pegou a bola foi o impedido? Eu tô pensando só na questão da simplificação. Não é mais simples entender isso? Se o jogador que tocou na bola estava impedido, impedimento. E para além da Se o jogador que tocou na bola não estava impedido, sai do jogo, gente. E para além da simplificação, tem um conceito para mim deveria ser básico no futebol e não é mais, que é o pró-gol. Né? Assim, o que a gente pode fazer para ter mais gols? E hoje parecem algumas revisões do VAR que é uma coisa, inclusive, meio anti-gol, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar na origem da rodada. Deixa eu ver aqui. Não, e foda-se a defesa, então. A defesa, quem é... Por isso que, pô, cada vez mais os atacantes estão valendo cada vez mais dinheiro. Porque, pô, e foda-se o sistema defensivo, foda-se o que você faz diariamente no CT para que evite que o gol aconteça. Pelo amor de Deus, cara. Não, Nicolau, assim, ó, é um lance bem claro, tá? É um lance bem claro. E eles estão discutindo até... Eu achei que ia ser... Eu parei aquela hora porque eu achei que ia ser só que lá. E até agora eles estão discutindo isso. É ridículo. Isso. Eles estão tentando argumentar com uma coisa que não tem argumentação. O cara participou ativamente da jogada e estava impedido. É isso. Sim. Caralho, e assim, é foda, mano. E o Atlético perdeu, entendeu? O Atlético perdeu, levou outro gol depois. A gente não tá aqui lamentando. Porque o Vasco tá lamentando que esse gol não aconteceu. Cara, o gol não aconteceu, mas o Vasco fez gol depois. Não é a questão, entendeu? Agora ficar brigando com o lance com a imagem é triste, cara. Meu Deus do céu. Porra, exatamente, brigar com a imagem. Feira passada alguém fez alguma coisa, porque é uma buscar as minúcias que muitas vezes claramente não interferiram, né? Inclusive como os impedimentos milimétricos, mas é uma discussão ainda mais complexa. O impedimento milimétrico acho que não tem escapatória. Porque, na verdade, o milímetro está na essência da regra. Ele só é triste. Ninguém imaginou isso na época em que a regra foi inventada, porque não tinha muito como medir um milímetro. Sim. Era uma coisa ali na visão do assistente. Quando a gente usou uma máquina para decidir, essa máquina vai medir 1 milímetro. Então, mas aí eu não queria entrar nessa discussão, mas agora eu vou ter que entrar. Que é a qualidade da tecnologia. Se a gente vai tratar em milímetro, eu aceito de bom grado aquele semiautomático. Semiautomático da FIFA. Porque ele é bonitinho, aquele gráfico ali, você tem dificuldade de discutir. Foi uma máquina que fez, né? Foi uma máquina boa. Porque hoje no vôlei e no tênis, a gente não discute se a bola foi dentro ou se foi fora. Não. Uma máquina disse que foi ou que não foi. E a gente acredita na máquina. Tem uma máquina com um gráfico mais bonitinho e tal, né? Esse aqui, você traça aquela linha azul e vermelha. Linha traçada por um ser humano, de que a gente sempre pode desconfiar. Enfim. Então, mas eu acho que de toda forma, assim, mostra mais uma característica positiva do time do Vasco, que foi não se abalar. Uhum. Porque, assim, ter um gol anulado naquele momento, você tem aquela coisa da vitória, comemora, e ele é tirado de você, isso pode realmente mexer com a torcida, mexer com o time. E o Vasco conseguiu se manter no jogo, virar, e muito da estrela do Rafael Paiva, né? Que foi cobrado, poderia ter tirado eu ia falar o Rivaldo, né, Rodrigues? Porque o nome meio dele é Rivaldo, é maravilhoso. Podia ter tirado no intervalo, não tirou. Depois ele coloca o Ryan, que tem participação direta no segundo gol. Então, são bons momentos assim, para a torcida do Vasco guardar na memória e ter uma boa expectativa. E esse gol aí foi o gol que o Oscar Schmidt chamava de filho da boa, né? Ele dizia que ele tinha um arremesso filho da boa, porque ele arremessava todas. Em alguns momentos alguém queria o passe e dizia filho da, quando ele acertava, dizia boa. Porque o Emerson tomou algumas decisões erradas antes da finalização correta. Boa, né? Porque ele foi levando, tinha jogador aberto do lado direito e ele foi levando para o lado esquerdo. Né? Mas aí finalizou com precisão, fez o gol. Boa. Caju, a outra observação que eu ia fazer, pegando o gancho do que você falou, São Januário voltou a ser... só fazer um parênteses aqui. Além de tudo, nesse gol tem um critério estético. É uma tese que eu tenho dificuldade de aplicar. Mas eu acho que o gol bonito não pode ser anulado. Eu só pegou um voleio, olha lá. Não anula não. Deixa valer. Lei do ex, né? Ia ser lei do ex. Essa famosa. Não, aí ele tá zoando. Mas assim, pegando o que foi falado um pouco antes, David,
Cara, tipo, é muito louco. Aqui é o canal do Atlético, então a gente fala do Atlético e foda-se os outros, né? É muito louco como essa questão do Vasco ainda conseguir fazer um outro gol diz muito sobre o Atlético do que sobre o próprio Vasco, entendeu? Como o Atlético se porta quando leva gol, como o Atlético se porta em diferentes tempos. A gente que conhece o Atlético sabe disso. Diz muito mais sobre o Atlético do que a merda desse Vasco, que é um time fraco. Essa não vai adiantar, essa não vai emplacar. Então vamos para o tema que eu queria desenvolver aqui. Você disse que São Januário voltou a ser importante para o Vasco. E agora o Vasco está sob risco de perder São Januário, né? Depois da confusão de ontem, mais confusão uma armada no fim do jogo aí, né? Alguém precisa explicar que não é obrigatório brigar no fim do jogo, né? Não é obrigatório dar peitada, botar dedo na cara e tal. Agora, menos obrigatório ainda é um segurança intervir partindo para trocação. Não, e era isso que eu ia falar, né? Teve dancinha. Assim, não dá, gente. Não dá. Aí é um despreparo absurdo. Aliás, teve até pedido de desculpas, né, do CEO do Vasco, porque realmente, institucionalmente, é muito ruim. Do mesmo jeito que você falou que precisa explicar que não é obrigatório brigar, precisa explicar para o segurança que o trabalho dele é proteger e não agredir. Né? Exatamente. Essa é a função do segurança, é evitar que a briga aconteça e proteger os seus jogadores, obviamente, e não ser parte ativa da confusão, né, como ele de fato foi. E o Vasco, nessa posição de pedir desculpas, porque o Vasco era o anfitrião, né? Deveria certamente primar pela qualidade do espetáculo, pela segurança de todo mundo, e teve um funcionário seu como um dos principais artífices aí da confusão. Né? Acabou que só teve um jogador expulso depois, né, do próprio Atlético Paranaense, mas esse é o tipo da coisa que aí é uma parte da regra com a qual eu concordo, que se fosse jogador do meu time eu ficaria furiosa, e fico furiosa sempre, que é o cara que é expulso depois que o jogo acaba, né? Então, porque... E aí, nesse caso aí tem um erro muito evidente, do qual a gente já está tratando aqui, que é o segurança agredir, né? O segurança não está lá para isso. Ninguém está dizendo também que é um trabalho fácil, né? O cara tem que ter muita cabeça fria, tem que ter preparo, tem que ter treinamento, e o segurança do Vasco não teve essas coisas. Mas o futebol também precisa repensar o que acontece dentro de campo. Outro dia eu estava dizendo aqui, e eu me inspirei numa observação que o Carlos Eduardo Mansur tinha feito de outro jogo. A gente mostrou um jogo que tinha um monte de confusão, né? E aí, num determinado momento, os jogadores pedem para os torcedores não jogar coisa dentro do campo. Mas os jogadores tinham dado peitada, botado o dedo na cara, xingado, brigado, feito bolinho, não sei o quê. Quer dizer, dentro do campo é um espetáculo pavoroso de comportamento. Aí, quando o torcedor resolve participar, não, peraí, gente, peraí, né? Vamos manter a paz. Né? Porque aí pode ter o risco de perder também o mando de campo. E eu acho que também tem uma questão atrelada à Copa do Brasil. Você quer se mostrar para o seu rival que você vai enfrentar de novo quinta-feira, que o jogo vai ser pressão, que o jogo vai ser pegado porque é Copa. Eu acho que isso também faz parte dessa construção triste, né? Afinal de contas, ontem foi um jogo que não teve muita circunstância para tal. Não foi um jogo... No final, até teve aquela cena bizarra que parecia futebol americano, né, dos jogadores do Atlético Paranaense na linha de escanteio. Mas não foi um jogo violento, não foi um jogo tão pegado, tão pesado, e aí acontece essa briga que tem aquele burburinho de muita gente em banco de reserva, e aí um aponta o dedo pro outro, e o segurança entra, o segurança que tem que proteger acaba sendo o violento da questão. É tudo uma circunstância muito feia e que pode atrapalhar o Vasco, porque, como eu falei, o Vasco conseguiu fazer um jogo em que superou o trauma recente de não segurar placar, muito por conta do poder que o São Januário tem de influência nesse time em campo. Vamos ver quais vão ser as circunstâncias aí posteriores sobre punição, se é que vai ter, como é que vai ser esse debate. Vamos rodar aqui o pedido de desculpa, né? A diretoria do Vasco também já está, de repente, tentando se antecipar a isso aí, né? E na sequência eu chamo o Daniel Pirro para participar com a gente. Sobre aquele clima mais acalorado ali no final do jogo, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense, e a gente se desculpa também a toda a torcida, através da figura do presidente Mário Celso Petralha, e eventualmente a gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes, o Atlético Paranaense e o Vasco da Gama. Aí. Como sempre houve, caralho, velho. Talvez nos últimos tempos tenha sido uma relação mais tranquila. Mas, meu irmão, cara, a treta entre Petralha e Eurico Miranda, velho, foi feia. Então, assim, isso aí, cara, foi ridículo. Mas, sim, esse negócio extra-campo aí, meu, sinceramente, pra mim, foda-se, né, cara? Quem deu soco, quem bateu... Que os caras analisem se tiver que perder mando, se não tiver, eu tô cagando e andando pro Vasco perder ou não perder mando. Até porque não vai perder mando contra o Atlético, né? Então foda-se. Não, assim, eu também... a gente já de cabeça quente e tal.
Eu até tinha desligado o jogo para começar a live e tal, e nem vi muito da briga, assim, fui ver depois. Mas, assim, ficou claro que esse idiota desse segurança aí foi as imagens deixam bem claras, né, que foi o propulsor ali de toda a briga ali. Então, mas assim, eu entendo a diplomacia do presidente da SAF ali, do CEO, na verdade, do Vasco, que ele fala sobre isso, né? Eu uso sempre, talvez, não sei se é por desconhecimento ou só para apaziguar mesmo, mas a merda do Eurico Miranda sempre foi um cara muito invasivo, né? Um cara muito desrespeitoso. Então, sempre é uma palavra que nunca dá para usar, né? Eu sei que tem muita gente também que não gosta do Petralha e tal, né? Mas o Eurico Miranda foi sempre um cara muito, muito além, eu acho, da questão de ser uma pessoa que fala demais, que fala coisas, né, fortes. Eu acho que ele realmente desrespeitava, assim, as instituições. Não, e assim, tem muita gente que compara Eurico Miranda e Petralha, né, cara? E assim, nunca comparem, mano. Nunca comparem. Não tem nem comparação o que o Petralha fez pelo Atlético e o que o Eurico Miranda fez pelo Vasco, tá? Né? O Eurico Miranda pegou um Vasco, né, e destruiu, jogou na lata do lixo. Tanto que o Vasco é o time desses times grandes mais humilhado recentemente, mais rebaixado. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. O time que tava no fundo do poço, no fundo do poço. E o Atlético era um time, né, bem meia boca, né, e o Atlético e o Petralha conseguiu jogar o Atlético no patamar que está hoje. Um clube que tem estádio caro, tem CT, tem estrutura, tem tudo, né? E tem títulos também. Né? Então, não dá para comparar, né, o que foi feito pelo Eurico Miranda e todas as falcatruas do caralho que esse cara fez, né, com o que foi feito pelo Petralha. Beleza? Continuando. Ainda bem que essa bosta já não tá nesse plano mais. Bora lá. As medidas administrativas vão ser tomadas, mas se o STJD resolver se mobilizar, né, se o Vasco for denunciado, aí são medidas judiciais que podem ser tomadas também e prejudicar o time nessa disputa de Copa do Brasil. Vamos chamar agora o Daniel Piva para participar conosco. Estava até olhando aqui a tabela, Daniel, porque quando a gente falou da posição do Vasco, né, o Rafael Paiva, treinador do clube, disse que tem que sonhar com Libertadores. Mas o Vasco acabou assumindo e passando o Atlético, né, numa liderança de segundo pelotão. Né? Tem uma diferença de 6 pontos entre Vasco e Cruzeiro, então parece que tem dois grupos ali. Agora, tem jogo faltando, Sim, tem, né? A diferença continua, né? Muita coisa que pode se mover aí. E ainda tem a possibilidade de aumento do G, né? Porque você vê aí, ó, Fortaleza está na Sul-Americana, Botafogo, Flamengo e São Paulo estão na Libertadores. São Paulo, Flamengo e Bahia estão na Copa do Brasil. Cruzeiro está na Sul-Americana. Então, né, tem chances de conquistas de títulos aí fora do brasileiro que também podem aumentar o G. Talvez seja esse hoje o foco do Atlético, Daniel. Eu fiz toda essa introdução aqui para te perguntar se esse virou o campeonato do Atlético, né? De repente, ainda pensar que é possível brigar por uma vaga em Libertadores. Bom dia. Muito bom dia, Barreto, Alícia, Caju, todos os amigos ligados aqui no Redação. Se num G6 está 10 pontos atrás do grupo dos classificados para a Libertadores, o Atlético hoje é o 10º, tem 10 pontos a menos do que o Bahia, atual sexto colocado, a esperança do Atlético recai, né, no G8 e G9 e, evidentemente, também nas Copas. O Atlético está vivo na Copa Sul-Americana, está nas quartas de final, enfrenta o Racing da Argentina na próxima fase, e na Copa do Brasil tem esses duelos contra o próprio Vasco da Gama. Só que nada disso, Barreto, apaga que é um campeonato brasileiro decepcionante do Atlético até aqui. É verdade, o time tem 2 jogos a menos do que o Bahia, sexto colocado, mas são 2 jogos complicados. É um Fluminense no Maracanã, um Fluminense em ascensão no Campeonato Brasileiro. Não dá para tratar como um jogo fácil, não dá para tratar como um jogo, vai lá e ganha. E o Atlético Mineiro aqui em Curitiba. Então, nessa Copa Asterisco, como a gente costuma brincar, né, dos jogos atrasados, não dá para ter uma previsão que o Atlético vai fazer os 6 pontos. E mesmo que venha a conseguir o êxito, conseguir 100% de aproveitamento, ainda vai seguir 4 pontos atrás do Bahia, ou seja, mais de uma rodada de atraso ali em relação ao G6. Um time que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico Cuca, acabou não conseguindo se estabelecer. E isso tem muito a ver com uma instabilidade. O jogo de ontem, assim, mostrou uma oscilação muito grande, né? O Caju e a Alícia já comentaram, né, que 2 tempos distintos, um tempo Atlético saindo em vantagem no placar, criando boas situações até para marcar o segundo gol. O Canóbio ali teve 2 chances muito boas, em que acabou parando em boas intervenções ali do goleiro Léo Jardim, mas um segundo tempo abaixo do tom de novo da equipe do Atlético, sofrendo muito com uma bola aérea ali, especialmente do Verratti, mas também com as transições
do Vasco. E o que gera muita lamentação por parte do Atlético é que os 2 gols do Vasco eram lances em que a bola estava dominada pelo Atlético. Esse, o primeiro gol, o gol do empate, é um lateral ofensivo para o Atlético, em que o Esquivel cobra para o Canóbio, ele perde a bola, o Vasco puxa o rápido contra-ataque e chega ao gol do empate. E o segundo gol é um lance em que a bola está nas mãos do goleiro Léo Link. Ele aposta na ligação direta, dá o chutão para frente, o Maicon já recupera com o peito, já aciona o Payet, que abre ali a jogada para o lateral esquerdo do Piton, fazer o cruzamento pro Verratti virar a partida. Então é um jogo em que mostrou de novo problemas do Atlético de manter o nível de atuação, o nível de intensidade durante os 90 minutos, e o Atlético do Martim Varini, especialmente no Campeonato Brasileiro, é claro, não dá muito para você, né, desassociar o que acontece no Brasileirão e das Copas, mas especialmente no Brasileiro, o Atlético, ele sem a bola tem muitos problemas. É um time que vem sendo muito vazado, não consegue ter a sustentação na bola aérea, nesse jogo mais de do abafa do adversário. Na Copa Sul-Americana contra o Belgrano, conseguiu se defender muito bem, é verdade, mas aquilo foi uma exceção. É um Atlético que, sob o comando do Varini, até quando conseguiu bons resultados no Brasileirão e na Copa do Brasil, viu o adversário finalizar muitas vezes. Então, o Atlético pode surpreender, só que também não tem como não ficar na cabeça do torcedor a dificuldade. O Atlético teve para marcar o Verratti, para controlar esses contra-ataques do Vasco da Gama, e é um Atlético que está sem Fernandinho, a principal referência técnica da equipe, teve uma lesão até mais séria do que se imaginava, não tem previsão para voltar, então, nos duelos contra o Vasco na Copa do Brasil, esqueça sem chance nenhuma. Então é um Atlético que faz um Brasileirão decepcionante, está no Z4 do segundo turno do Campeonato Brasileiro, apenas 5 jogos, é verdade, mas somente uma vitória do Atlético, e que no Brasileirão tem um Palmeiras pela frente. Então é um Palmeiras focado no Brasileiro, o Atlético dividido em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então no Brasileirão é um momento de muita preocupação. Aqui no Paraná, aqui em Curitiba especialmente, Barreto, a gente está com muita lembrança assim de 2021, em que o Atlético não fez um bom Campeonato Brasileiro e acabou focando nas Copas. Foi campeão da Copa Sul-Americana e finalista da Copa do Brasil. Claro, ninguém no clube vai admitir que esse é o objetivo, até porque numa competição eliminatória, né, uma noite ruim pode custar muito caro, pode colocar tudo a perder, mas vai dando muito essa sensação. Mas o que mais chama a atenção no Atlético é a instabilidade que o time tem durante a própria partida. Faz um primeiro tempo muito interessante, em que poderia ter colocado até um placar mais elástico, se aproveitasse melhor as oportunidades, mas faz um segundo tempo, na sequência, muito ruim, vendo o Vasco ali tendo o domínio das ações desse jogo de imposição, de muita bola aérea para o Verratti e de muito contra-ataque. Então, é um cenário bastante imprevisível para quinta-feira, até porque, repito, o Atlético está sem seu principal nome, o Fernandinho, que não tem previsão para voltar aos gramados. E o Fernandinho, até para as características de uma competição eliminatória que exigem, né, experiência, exigem maturidade, né? Certamente é uma liderança que vai fazer falta para o Atlético, né? Faz muita falta, e o Atlético teve esse percalço inesperado, né, na temporada, tinha todo um planejamento, né, para esse ano tão especial com o Cuca, e aí, né, tem aquela coisa do Cuca abandona o Atlético, e aí tem esse período de mudança, e aí vem o Varini, que é um técnico muito novo, né, ele tem 32 anos, né, tem conseguido manter o Atlético aí na briga, mas vai ser interessante ver como ele vai conseguir passar justamente pelas Copas, né, que tem sido uma força do Atlético, como a gente vinha falando. Então, conseguir fazer isso e conseguir o Atlético também, assim como faz o Vasco, usar o poder da sua casa, né, que também sempre foi historicamente um caldeirão, um lugar muito difícil de vencer o Furacão, é a expectativa que se cria, mas me parece curioso que a gente chegue nesse momento da temporada com esses dois times em lugares tão parecidos. Eu acho que se a gente tivesse que apostar, né, no começo do planejamento desse trabalho, a gente talvez imaginasse o Atlético melhor do que o Vasco, né, já mais tranquilo no Brasileiro, né, avançando aqui ali nas Copas, e o Vasco, né, eu acho que assim, o Atlético desceu um pouquinho daquilo que a gente imaginava e o Vasco subiu. Eu acho que ontem teve além da diferença de ímpeto mesmo, de postura em campo, uma coisa que me chamou muita atenção no jogo do Furacão, do Atlético, é como existiu no primeiro tempo um domínio também tático do jogo. O Atlético Paranaense, seja atacando com 5, seja na proteção com 3, e voltando às vezes com 5 também, o Atlético Paranaense conseguiu anular o setor criativo do Vasco no primeiro tempo, ao ponto de conseguir 8 finalizações e o Vasco só 2. Muda-se o jogo, o Vasco não faz nenhuma grande mudança tática, o Atlético Paranaense acaba tendo problema de falta de foco também, de concentração, que já foi comentado, e as substituições não funcionam e o número de finalizações se inverte.
O Atlético Paranaense fez uma só no segundo tempo, enquanto o Vasco faz 6. Então, a maneira como o Atlético Paranaense estava jogando taticamente, por causa dessa ofensividade de contra-ataques do Vasco no segundo tempo, acabou sendo quebrada. Então, teve também uma questão ali de lógica de campo mesmo, de lógica de entendimento da partida, que o Furacão se perdeu no segundo tempo. Perdeu, então, em ímpeto, perdeu em foco e perdeu também taticamente todo aquele domínio que ele tinha imposto ao Vasco no primeiro tempo. Barreto? Oi, Ivan chamou. Só para a gente ter ideia, comparando ali as campanhas, no primeiro turno, quando o Atlético venceu o Vasco por 1-0, o Atlético tinha assumido a liderança do Campeonato Brasileiro na ocasião e o Vasco estava na zona de rebaixamento com apenas 3 pontos. Agora, um turno depois, o Vasco está à frente do Atlético, conseguindo essa ultrapassagem, né, nesse confronto direto na partida de ontem. É verdade, o Atlético tem 2 jogos a menos, mas o Atlético ele se perdeu. Após um bom início de Campeonato Brasileiro, na competição o Atlético não está conseguindo manter a regularidade. Até o fator casa, que tradicionalmente, né, o Atlético é muito forte na Arena, já são 6 rodadas do Campeonato Brasileiro que o Atlético não vence dentro da Arena da Baixada. Empatou contra Flamengo e Corinthians e perdeu os últimos 4 jogos como mandante. A Juventude, mais recentemente, o Grêmio, o Bahia e o São Paulo. Agora o Atlético tem o Vasco quinta-feira na Copa do Brasil, mas o próximo jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras em casa. Então é um Atlético que possivelmente vai com um time alternativo, mesclado e por conta do duelo da Copa do Brasil, ou pelo menos poupando alguns jogadores, contra um Palmeiras focado no Campeonato Brasileiro. Então é um momento de instabilidade que gera bastante preocupação no Atlético, pensando exclusivamente no Brasileirão. Daniel Piva, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Pois é, Nicolau, ouvimos bastante coisa, tá? O Daniel Piva traz realmente uma visão ali mais por dentro, né, do que acontece no Atlético, né? Falou sobre a questão do Fernandinho, falou sobre a instabilidade do Atlético nos jogos, né, que realmente nos vários jogos que o Atlético começa bem e acaba entregando a partida, né? E uma coisa que eu acho que é bom destacar, né, e até pra gente começar essa segunda parte do vídeo aí, que a gente vai responder alguns vascaínos, é justamente o que a nossa querida comentarista ali falou. Ela falou, olha, se a gente fosse pensar que atualmente, né, o quanto essas campanhas estão parecidas, a gente, né, acaba achando, né, surpresa o Atlético estar abaixo do Vasco. São campanhas bem parecidas, o Atlético está com 2 jogos a menos e está com, sei lá, 1 ou 2 pontos a menos que o Vasco, 2 pontos, né? Então, assim, é praticamente a mesma campanha, mesmo aproveitamento. Pro Vasco é super foda, pro Atlético é uma vergonha, uma decepção. Então, esse é o patamar que nós estamos, né? Por isso que a gente fala, né? Que hoje em dia não tem como a gente, né, fazer uma comparação de patamar de clube atual de Vasco e Atlético. O Vasco tem que remar muito para alcançar o patamar do Atlético, né? De competitividade atual, né? Então, é isso, né, Nico? Mais alguma coisa sobre o que eles comentaram ali? Não, acho que é isso. Ali, como você falou, quando o Piva chega, parece que as coisas dão uma equilibrada, né? Que tava falando muita besteira. Mas é isso. Cara, não precisa saber muito de futebol, né? A gente não dá para também equiparar e metrificar o futebol com isso, mas a gente sabe, tudo que é meme que envolve futebol, o Vasco está inserido hoje em dia, né? Então, não temos nada a ver com isso, mas é claro que o Atlético hoje tá em outra prateleira, assim, né? Assim, e bem diferente, tá? Em outra prateleira e bem diferente. Mas tem gente que sabe disso, tem gente que finge que não sabe, e é um pouquinho disso que a gente vai ver agora, né? Exatamente. Então vamos ler um pouquinho dos comentários aí de vascaínos que vieram aqui no nosso canal né, são meio carentões, né? Então é isso que eles querem, então vamos dar o que eles querem aí e vamos responder essas palhaçadas aí que os caras colocaram. Começando com o Ian Martins, clubistas. Tá certo, provavelmente ele errou, ele é clubistas, não entendem nada de futebol, não aceitam a vitória do Vasco. Galera, primeiramente, isso aqui foi na live que a gente fez ontem. Na live a gente falou muito do que a gente falou aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada na live de ontem, a gente reclamou muito do Atlético, né? Falou que o Atlético foi mal, piorou bastante. E, cara, como a gente falou na live, falamos aqui no início do vídeo, tá? A vitória do Vasco foi merecida porque o Atlético foi muito mal, né, no segundo tempo, e muito mal na defesa. E perdeu gols lá na frente, né? Mas vai ser um padrão de como vocês vão ver esses comentários, que a galera, eles não têm raciocínio lógico, entendeu? Os caras não conseguem interpretar nada do que é falado aqui. O que eles querem que a gente fale é que o Vasco é um timaço. Não, ganhou um time que foi, né, um time que botou o Atlético na roda e que não foi o que aconteceu em campo.
tá? Esse time de longe, não foi o que aconteceu em campo. O que a gente viu foi um time do Atlético que jogou mais que o Vasco, mas, né, teve muitas falhas defensivas e caiu muito no segundo tempo. Foi isso que a gente viu. Um jogo equilibrado, né, que o Vasco ganhou. Então, assim, primeiro, clubistas, Nicolau, como que é o nome dessa porra desse canal? É Esporte Futebol Brasileiro. O nome do canal é Jaguaras do Caldeirão. Jaguaras é uma gíria que a gente utiliza aqui em Curitiba, né? E Caldeirão é o que a gente chama o Arena da Baixada. Se chamam também o São Januário, foda-se, não tô nem aí. É um canal de atleticanos para atleticanos, seu animal. É claro que a gente é clubista, né? E da parte do entender nada de futebol, aí foda-se, né, cara? Você com certeza deve entender bastante, Ian. É isso, né, Nicolau? É isso aí, não tem nem o que tirar nem pôr. Deixa eu ler esse aqui. Lê esse aí. Falam do Vasco como se tivesse tanta diferença assim com o Atlético hoje. Sim, tem. Vocês já tiveram um time bom, hoje o time de vocês é limitadíssimo como o Vasco. Hoje sim, concordo. Prova do que disse que vencemos ontem, então tenho mais humildade. Cara, a única coisa que você erra é que realmente tem muita diferença. A gente fala, na verdade não errou, né? Ele só afirmou que a gente fala como se tivesse tanta diferença. Cara, hoje... cara, acabamos de ver no vídeo, eu esqueci o nome dos dois comentaristas, mas eles falaram a mesma coisa que a gente tá tentando falar aqui. Hoje, numa Copa do Brasil, quem que é favorito é o Atlético. Pode, hoje, 2024, no momento que estamos, ser 55-45, 52-48, pode ser, mas minimamente, Hoje, quem coloca o Vasco como um postulante a Libertadores através do brasileiro? Ninguém. Os caras estavam falando como surpresa, o Vasco estando em oitavo, hein? Que é uma situação de merda pra mim. Eu, como atleticano, quando o Atlético termina em oitavo, eu acho um campeonato de bosta. Você já tá achando legal? Terminou em oitavo, foi uma merda. Foi uma merda. Uma bosta. Foi uma merda. Então, assim, dá pena, às vezes dá pena. Assim, tenham mais humildade, foda-se, cara. Eu vou ter humildade é o caralho. Vai pra puta que te pariu, rapaz. Esse aí, meio estranho, né? Futebol não é para nós paranaenses. Após mais de 100 anos, ainda dominamos a matéria. Precisamos de outro esporte para chamarmos de nosso. Cara, acho que é um DDD 21 querendo fazer uma gracinha com os paranaenses e tal. Velho, caralho. Só parecia um retardado mental, né, cara? É isso aí. Não tinha lido esse aqui. Ficou bom, parabéns. Muito engraçado, hein? Ó, show de bola. Ficou bom. Tá. Vou salvar. Isso aqui não dá pra dar zoom. Vou salvar essa live, os caras acham que já estão nascendo. Eu acho. Atlético, que hoje é conhecido, né? Vem copando algumas Copas ultimamente, chegando forte em outras. Eu coloco o Atlético como favorito. E eu acho que o Atlético vai passar do Vasco. É isso. Não dá pra entender essa matemática. Nosso time é horrível e tá na frente deles. E tem jogadores de nomes e outra. Os caras não tem um jogador conhecido. Cara, se você não conhece nenhum jogador do Atlético, aí você tá no ramo errado. Futebol não é pra você. Cara, assim, ó, torcedor, cara, é um bicho assim que é burro demais, né? Ele acha que contratar um medalhão, um cara que já jogou no Corinthians, grandes merda, né? Quem pensa isso é que nem o Coxa Branca do ano passado. Contrataram lá um cara que era reserva do Real Madrid, um cara que o grego lá que jogava não sei aonde, o Slimani que foi não sei aonde, foi rebaixado, cara, mas tomando no cu bonito, entendeu? E outra coisa, né? Então isso não valida porra nenhuma. Outra coisa, o Atlético, tem um jogador do Atlético que ele, assim, tem mais história do que o elenco inteiro do Vasco junto. Você pode colocar todo o elenco do Vasco. O Fernandinho é maior que todos juntos. Ah, David, mas o Vasco tem Felipe Coutinho. Que porra é Felipe Coutinho, cara? Teve uma fase boa, de um bom jogador, mas ganhou o quê? Foi estrela aonde, cara? Né? Ele jogou bem num Liverpool, que na época que não ganhava nada, foi pro Barcelona e foi só de derrota para trás de derrota, né? Aí foi emprestado, deve ter ganhado um título com o Bayern, sei lá, mas um cara reserva, que não fazia bosta nenhuma. Olha a carreira do Fernandinho, cara, no Manchester City, né? Olha o que o cara representa no futebol. Então, assim, você falar isso só mostra o quão burro você é, cara. Assim, e assim, você ser alienado, você não entender nada dos outros times, cara, cara, tudo bem, cara. Eu não entendo muito de Vasco e de outros times, eu torço pro Atlético. Agora eu não vou querer sair falando merda, esbostejando que nem você aí, falando esse tipo de absurdo, sendo que você não faz ideia do que você tá falando, velho. Tá a dor desses caras, só pode ter um rei na barriga. Os caras torcem pro Cap e acham que é um Palmeiras. Não entendi a relação com o Palmeiras, mas beleza.
Isso é pela soberba de vocês. Time pequeno tem que se pôr no seu devido lugar. Devido lugar. Devido lugar. Tá bom? Quinta-feira vocês vão começar a ir pro seu devido lugar. Aí os caras comentando, né? Quinta-feira vamos pôr, aí, ó, pôr no seu devido lugar, pode deixar. Timinho porco esse do Vasco, tava na zona até uns dias atrás, o Atlético vai macetar vocês. Cara, não faça rivalidade que vocês nem história. Cara, eu fico tão irritado com quem não sabe escrever, cara. Meu Deus do céu. Títulos, torcida, nem nada pra falar de Vasco. Vocês nunca serão relevantes no futebol BR. Tem que ralar muito ainda pra chegar no patamar de time do eixo. Cara, é bem esse torcedorzinho, esse Santos Edu, cara, é um completo retardado, tá? Eu coloquei alguns comentários dele aí, mas, cara, que maluco burro, velho. E tipo assim, vocês nem têm história. Cara, pra você ser vascaíno, você tem que ser historiador, você tem que comemorar título de 20, 30 anos atrás. É isso que você ser vascaíno, porque esse cara aí deve ter, sei lá, a maioria desses caras deve ter uns 30 anos, que nem a gente, né, Nicolau? 30 anos. Em 30 anos, cara, você que... eu começo a lembrar de futebol ali nos 2023, 2003, 2002, o Nicolau acho que lembra 2001, né? Cara, você que tem 30 anos, você vai lembrar talvez do Campeonato Brasileiro de 2000, mas dali pra cá, cara, é 5 rebaixamento, é cagada atrás de cagada. Tem uma Copa do Brasil ali, bem mequetrefezinha ali no meio, pra dar um alentozinho. Então o Vasco, o time que você acompanhou é isso, irmão. A não ser que você seja velho e já viu lá, sei lá, 2, 3 brasileiros, uma Libertadores. Mas, cara, então, cara, por favor, cara, você tem que ser historiador realmente pra achar que esse time aí, hoje em dia, é alguma coisa, né? Dos times do eixo, Nicolau, o Vasco, pra mim, é o time mais vergonhoso de todos, cara. Com a ajuda da mídia, dinheiro entrando, vagabundagem do senhor Eurico Miranda, os caras conseguiram ser rebaixados 5 vezes, né? 4 vezes, né? Mas ficaram 1 ano na Série B, assim, tipo, uma vergonha, cara, atrás da outra, um time assim, cara, vergonhoso. É um nível de Coritiba, né? O Vasco de 2000 pra cá é nível Coritiba, tá? Talvez tenha a mesma quantidade de rebaixamento, talvez um a menos ali. A sorte é ter essa Copa do Brasil, né? Que enfrentaram umas bostas, um time, inclusive o time 2011 do Atlético, que é uma merda, né? Então, é isso. Não, e o cara se escolhe na questão do eixo ainda, o cara não tem nem vergonha. Vocês nunca vai chegar no patamar de time do eixo. O cara tá inserido no eixo, entendeu? O Vasco tá inserido no Rio de Janeiro, que talvez é o segundo, talvez, né, maior polo do futebol do Brasil. E o cara tem um time desse de merda, cara. Pelo amor de Deus. Eu teria vergonha de fazer um comentário desse. Os caras vindo com esse papo de rei na barriga. Cara, a gente não tá no eixo e a gente ganha muita coisa. Então acho que dá, né? Dá pra ter uma reizinha na barriga. O Vasco era pra ter passado vocês no Brasileiro 2 rodadas atrás. Olha a lógica desse cara. Só que tomou 2 empates dos acréscimos para Bragantino e Suba. Tipo, tá, e aí? Foda-se. Foda-se, quem tomou empate foram vocês, cara. A gente também tomou um monte de empate no final. E não tá aqui reclamando. Não, se fosse um coxa branca, ia falar, mas os meus empates que eu tomei também... velho, vai tomar no... É burro demais, cara. É muito jegue pra comentar uma dessa. E o negócio de rei na barriga, Nicolau, sabe o que é? Eles acham que estão indo comentar no canal do Atlético Goianiense, eles acham que estão indo comentar no Cuiabá. Cara, se você é um pouquinho inteligente, você vai pegar a história do Atlético, velho, e você vai ver que o Atlético, cara, ele tá furando a bolha, um patamar acima. Cara, o último time fora do eixo que foi campeão brasileiro, Atlético Paranaense. O último time fora do eixo que ganhou um título relevante, tá? Copa do Brasil, Sul-Americano, Atlético Paranaense. O último título de um time fora do eixo, do Brasileirão, antes do Atlético, é o Bahia de 88, velho. Deu o Sport 87, naquele campeonato cambalacho lá, e depois só o Atlético. Então, assim, o que a gente faz muito com pouco, velho. Então, porra, vai tomar no teu cu, tá? E outra coisa, né? Pelo jeito, esses caras não gostam muito do Atlético por causa do monte de goleada que eles levam. Né? Porque são incontáveis as goleadas. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, falando sobre as goleadas em cima do Vasco, inclusive. Tá? Foram salvos por 2 bolas na trave. Não era gol legítimo, errado. E ainda estão reclamando. Tem que agradecer de não terem levado mais. Não, pega os gols que o Canóbio perdeu, né, velho? Tipo, cara, tipo, esse o cara vídeo... que o jogo vendado. Mas é o que eu falei no começo, os caras querem que a gente venha aqui e fale, não, mas o Vasco, os caras estão, tipo, implorando pra gente, né, falar alguma coisinha do Vasco, e tão carente, que os caras se levaram tanta porrada que eles querem alguém sugando a bola deles, mas, cara, o time de vocês não merece nenhum elogio, cara. O time de vocês assim, é muito, muito abaixo, mano. Sou o Vasco e depois de hoje afirmo que vamos amassar você. Beleza, Vitor. Vai avisando. Saindo da lama agora e ainda tem mais títulos que o Atlético. Os caras escolheram o canal mais ridículo para fazer o react. E queremos deixar o nosso agradecimento por ter levado Praga Chats.
Fechou, cara. Não, como se as janelas do Vasco tem sido maravilhosas, né? Tem contratado. O Praxedes, né, veio aqui como um cara tipo de terceira prateleira para o Atlético, né? O Gumora, que é um dos jogadores mais bosta do Atlético, foi para lá e é titular. Então você vê o nível, né? E tem mais títulos que o Atlético, mas pega nos últimos 20 anos. Quem tem mais título? Quem tem mais Libertadores? O Vasco deve ter umas 2, 3 Libertadores nos últimos 20 anos. O Atlético participou de 8. Cara. Então assim, calma aí, mano. Só lembrando que o Avaí eliminou o São Paulo nas quartas daquele ano. O Curitiba ficou mais de 20 jogos sem perder. E o Curitiba meteu 6x0 no Palmeiras na quarta de final. O jogo Curitiba. Curitiba. É que ninguém sabe o que é um Curitiba. Que é um Curitiba. Não, e os caras, você vê que eles são tão... Tipo, pra valorizar o títulozinho mequetrefe deles, eles têm que, tipo, valorizar o timinho de 2011 do Curitiba, cara. Esse Vascaíno é burro, A hein, gente cara? tem que entrar naquele assunto de novo, entendeu? Copa do Brasil até 2013 não valia nada, cara. Em termos literais de dinheiro, não valia muita coisa. E entendeu? competitividade? Não valia muito. E competitividade, menos ainda. Cara, o time do Curitiba, ele meteu 6x0 no Palmeiras que no ano seguinte ia ser rebaixado. Grande merda era o Palmeiras de 2011, 2012. O Coxa ainda conseguiu perder para aquele Palmeiras de 2012 que foi rebaixado no Brasileiro, entendeu? O time do Vasco também era fraco. Cara, é só você ver. Assim, ó, é só você vamos ver pegar quantos times bons que tem campeões da Copa do Brasil. Eu lembro antes de 2013. Eu lembro do Santos 2010, tá? E esse sim é um time muito forte. Cruzeiro 2003, né? Que foi campeão também, era um time forte. Corinthians 2002, ruim, né? Foi até o final do Brasileirão lá e tal, mas, cara, era um time ok, tá ligado? A gente pode dizer que é um time ok, né? 2004, Santander, 2005, Paulista, ruim. Flamengo 2006, né? Ruim. 2007, Fluminense, ruim. 2008 é o Sport, cara... Final contra o Figueirense em 2007, cara. 2008, Sport ruim, ganhou do Corinthians da Série B, né? Aí o Corinthians 2009 é o melhorzinho porque tinha o Ronaldo e tal, beleza. Então, cara, assim... Tá bom, é uma Copa do Brasil, beleza? Mas compara a campanha do Vasco 2011 com a do Atlético 2019. Porra, velho, não tem nem comparação. Parece que é tipo mata-mata de Série C contra mata-mata de Série A, mano. É isso aí. É isso a Copa aí, do Brasil Nicolau. 2019 do Atlético... Não, a Copa do Brasil 2019 do Atlético vale umas 4 daquela que o Vasco ganhou. Quero lembrar os senhores atleticanos que o Fortaleza é muito mais forte do que vocês e tomou fumo. Cara, eu fico Ser com uma eliminado raiva. nos pênaltis é levar fumo, Nicolau. Eu fico com uma raiva muito de... louco. O cara que faz um comentário desse, ele definitivamente não entende de futebol. Cada jogo é um jogo, cada partida é uma, cada eliminatória é uma. Entendeu? Não existe comparação, cara. O Fortaleza, ele tá galgando o seu lugar ainda ao sol. O Fortaleza tem muito menos camisa que o Atlético, tem muito menos casca em Copas que o Atlético. Entendeu? Então, pô, tem que colocar a mão na consciência, cara. Tem que entender de futebol pra falar esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. É isso aí, Nicolau. Mas Então, é isso. o vídeo tá longo já, né? Então, agradecer a todo mundo que assistiu até agora. E desejar a vocês aí uma ótima semana, uma semana gostosa, que vai ser também pedreira na quinta-feira, né? Eu não acho que o Vasco vai ser baba nem nada, e também não acho que o Vasco nada demais. O problema é que o nosso time, né, de 2024 do Atlético, talvez seja um dos piores times do Atlético dos últimos 5, 6 anos, hein? Ainda mais agora, o time atual sem Fernandinho, tá? Eu acho que ele é pior do que 2021. Tá? Pode ser polêmico aí, mas em 2020, talvez, com pés, né? Tem uma competição ali. Também acho. Mas, cara, é um dos piores times e ainda estamos na quarta de final da Copa do Brasil e nas quartas de final do Sul-Americano. Enquanto o time ruim do Vasco, né, o pior time do Vasco, né, não subiu nem da Série B. Então, essa é a comparação que você tem que fazer. É isso, galera. Um abraço pra vocês. E, Nicolau, nos vemos na quinta de novo, né? Pra gente falar aí sobre esse jogo de Copa do Brasil, né? É isso aí. Até lá, gente. Valeu.